verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 7, as dádivas do Rei. O Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. Enquanto evitares a sua orientação de qualquer forma, queres ser fraco. Todavia a fraqueza é assustadora. Que outra coisa então pode significar essa decisão, a não ser que queres estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando estás confuso acerca dessa distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. A projeção é uma confusão na motivação e, dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia, mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que ele tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode trair. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. Vejam, ele diz assim, que ninguém segue de bom grado um guia em quem não confia. Mas isso não significa que o guia não seja confiável. Significa que o seguidor não é. Se você é a projeção, se você faz a... Aham. Você vê no outro que você sente. Exatamente. Porque se você acredita na traição, você vai suspeitar que o guia pode te trair. Porque você acredita nisso. Se você não é confiável, você também não vai confiar no guia. Eu não lembro do filme, mas eu assisti um filme uma vez, era um filme antigo, em que um guia se propôs a levar as pessoas através do deserto. E aconteceu lá um incidente, um desvio, alguma coisa, e eles ficaram presos entre uma batalha lá. Eles se viram presos no meio de uma batalha entre dois grupos, e o guia não se conformava. Ele passava o tempo inteiro pedindo perdão para todos, me perdoe, eu não queria trazer vocês para essa confusão, E aí o grupo lá, o pessoal do grupo se reuniu lá uma pessoa lá, representante do grupo, foi lá e disse para o guia, não se preocupe, você é o guia que Deus escolheu para nós. Se nós estamos aqui, é porque aqui nós temos que aprender alguma coisa.
Porque Deus não escolheria para nós um guia que não fosse capaz de nos guiar para o aprendizado. Então, as coisas que estão acontecendo ali não são relevantes. O que nós temos que nos dar conta é qual o aprendizado que nós temos à nossa disposição aqui. Então, vocês vejam, a gente pega o Espírito Santo como guia. E o Espírito Santo é o nosso guia. Mas a gente confia nele. Os cristãos têm a Bíblia como guia. Eles confiam na Bíblia? Está lá escrito, por exemplo, escolhe primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Pode confiar que eu vou cuidar de você. Eles confiam. Então, ó, se você faz seguro de doença, seguro de morte, faz uma poupança preocupado com a velhice, é porque não confiou. Então, é o guia que não é confiável ou sou eu? Sou eu. Então, eu estou dizendo que estou seguindo aquilo, mas eu não consigo confiar. Então, não é o guia que não é confiável. Mas ele diz, ninguém segue de bom grado um guia que não confia. Por isso que a gente tem dificuldade de seguir o Espírito Santo. E ele diz, seguir outra coisa é seguir a confusão. Porque fora do Espírito, que é santo, e santo significa ação, só tem confusão. Porque ou está são ou está insano. Não há estabilidade na insanidade. E não há como alcançarmos estabilidade na insanidade. Mas nós passamos a nossa vida inteira tentando adaptar o mundo insano para nós. E tentando nos adaptar a esse mundo insano. Você quer uma insanidade maior do que essa? A gente faz tudo para se adaptar, o tempo inteiro. Então a rua ali de repente ficou muito barulhenta. O que, que a gente faz? Se adapta. Compra uma janela com a Daniela. Isso aí se adaptando. Sim. Por quê? A hora que tiver, nós vamos ter que inventar um jeito para a gente conseguir se adaptar. E assim a gente vai se adaptando. A gente vivia tão bem quando nem rádio tinha. As pessoas se reuniam, conversavam, iam brincar na rua de noite, era uma cidade pequena, era criança, todo mundo saía para a rua, nos dias mais quentes, né? Para brincar na rua, a gente brincava, corria, subia em árvore. Aí inventaram a televisão. A televisão, a gente teve que se adaptar à televisão. Por quê? Porque agora era todo mundo sentado na frente daquele aparelho e ai de quem falasse alguma coisa. Era psiu. A gente foi se adaptando a isso. Então a gente está se adaptando a um novo jeito de viver, o jeito de viver sozinho. Porque mesmo estando um monte de gente na frente da televisão assistindo um programa, ninguém pode se manifestar, ninguém pode fazer barulho, tem que ficar todo mundo quieto. E quando não, agora nós temos que nos adaptar com os celulares, porque está cada um com o seu celular. Então a gente está se adaptando a viver desse outro jeito. A hora que isso não der mais,
A gente vai ter que se achar outra coisa para se adaptar. Então, assim, sempre a gente vai se adaptando. Mas não vai melhorando nada, porque ainda é uma insanidade. Você vê que de repente os amigos se reúnem para conversar e cada um está com o celular na mão. E aí cada um olhando os seus recados. É fantástico isso. Porque você pode receber uma comunicação aonde você quer que esteja de qualquer outra pessoa. Mas também a gente perdeu a paz. Porque se fizer plim no celular, nós vamos ter que olhar quem é, quem foi, quem mandou dizer. Então as pessoas não conseguem mais. Então essa adaptação é para essa confusão mesmo. A gente vive nessa confusão tentando se adaptar. O único jeito da gente sair da confusão é seguir o guia que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. Mas nós temos que confiar. E essa é a parte difícil. E não é porque o guia não é confiável, é porque eu não sou. O Jorge contou essa história do guia, né, que levou... É a mesma coisa que está acontecendo lá na Tailândia, né? Que o professor foi levar, acho que as crianças na caverna, acho que foi isso, né? Eu não sei aí o início da história, mas eu... explorar a caverna, eu acho. Foram passear, sei lá, o que foi, e aí inundou a caverna e ficaram presos lá. E aí o guia, o professor mandou pedir desculpa para as famílias e tal, né? Porque ele tinha levado as crianças lá e tal. Foi mais ou menos assim, né? Pois é, mas tu vê, né? Ficaram famosos no mundo inteiro. Ficaram, né? Onde convidaram até eles para ir assistir um jogo, não sei aonde. Algum clube famoso, assim, de fora, né? Imagina. Um monte de gente na internet, porque daí saiu todo mundo, né? Já saiu todo mundo. Então, a história do guia realmente ela é bem interessante, porque a gente tem dificuldade em seguir o guia. Tem? E isso acontece porque os católicos cristãos deviam seguir o que o Papa diz e pronto. Fechar ponto. Se o Papa disse é isso, tem que fazer. Mas a dificuldade. O presidente da República deveria dizer, olha, vamos apagar a luz às 8 da noite porque precisamos economizar. Todo mundo deveria fazer. Ele é o guia da nação. Foi eleito para ser. Mas ninguém vai fazer. Então vocês vejam que nós estamos num nível assim que seguir o guia é muito difícil. A gente não consegue nem ouvir o guia. Não. E aí você vai fazer turismo num lugar bem diferente. E aí o guia vai te levar para ver uma coisa. Você já começa a desconfiar. Onde esse cara está levando a gente? Você começa a desconfiar do guia. Então por quê? Porque o guia não é confiável, depois você vai ver que é. Eu é que não sou. Porque quem desconfia é que não é confiável, porque ele não tem confiança em si. Ele não tem confiança. Se ele não tem confiança, ele não pode confiar. Então ele não confia. Então nós não confiamos em quase ninguém. E outra vez a gente tem uma educação esmerada, né, que eu tive bastante, né, que diz assim, quando esmola demais, o santo desconfia. Né? Quando alguém quer te dar uma coisa, desconfia. Né?
tudo para ensinar a gente a perder a confiança em tudo. Eu não quero dizer que isso não seja um ensinamento para o mundo, é para o mundo, mas a gente perde a confiança. A gente não confia em mais nada. Como é que a gente vai confiar no espírito que a gente não vê? Numa coisa que aqui parece muito equivocada, né? Como que eu vou confiar? Ah, escolhe primeiro o reino e tudo mais que será dado por acréscimo. Quantas vezes é dito isso? Não, primeiro as coisas do mundo, depois as coisas do reino. Uma vez eu fui fazer um curso, era um curso em tarô. E em um momento lá que a gente estava estudando uma das cartas, se colocou essa questão, que a pessoa tinha que escolher o espírito. E uma das pessoas que estava lá disse: Jorge, só que é o seguinte, eu estou recém-casado, primeiro agora eu vou fazer minha casa. Ah, tá bom. E tu vai escolher o espírito quando? Bom, primeiro, depois agora eu quero ter filhos. Aí depois, quando meus filhos estiverem na faculdade, aí eu acho que eu vou conseguir. Eu disse, mas daí vai ser um problema, porque o filho vai querer casar, você vai se envolver com as questões do casamento dele, e daí vai vir neto, você vai ter que cuidar dos netos. Depois que eu tiver conseguido, então, casa para os meus filhos, ter dado estudo para os filhos e para os netos, aí eu vou cuidar do espírito, então. Aí eu vou me devotar a isso. Pode fazer isso só depois? E aí eu fiquei a pensar, será que pode ou tem que ser agora? Bom, eu disse, eu vou te responder depois, porque agora eu não sei a resposta. Aí umas 3 horas depois, eu chamei ele e disse, pode. Pode fazer quando você quiser. Você calcula que vai estar com a vida toda resolvida daqui quanto tempo, netos e tal, daqui uns 30 anos mais ou menos, 40, por aí. Digo, pode ser sim. Aí você pode começar. Só tem um detalhe, tem que ser antes de você morrer. Mas e como é que eu vou saber quando eu vou morrer? Ah, pois é. Como você não sabe? Não vai fazer o cara me encarnar. Então começa agora. Então começa agora. Porque a gente não sabe. E aí tem aquela parábola né, que diz como é que é? Se a pessoa soubesse quando o ladrão ia chegar, ele ia ficar a noite inteira de vigia na porta, né? Como a gente não sabe, começa agora. Pode começar agora. Agora pode ser no último momento, pode também. O bom ladrão decidiu no último momento. Então não é que não possa. Mas a gente tem que aprender a confiar no guia. Isso é a coisa mais difícil. Isso é a coisa mais difícil. Mas já foi mais difícil, Jorge, para mim pelo menos. A gente vê as outras pessoas como né? Como as pessoas estão... Como assim, doida. Tu vê por comparação mesmo, né? Que determinadas situações tu vê como as pessoas estão muito mais nesse espírito de desconfiar, né, dos guias do que a gente, por exemplo, né? Sei lá, quem tá mais tempo, né, fazendo o curso ou se dedicando a alguma coisa espiritual, né, digamos. Quando eu disse nós, eu falei nós, a humanidade. Ah, não, sim, mas eu digo, quem está mais, eu vejo, né, por amigos meus que são mais ligados na parte espiritual,
a diferença, né? A gente vê a diferença das pessoas, né? Quem está mais longe, assim, digamos, né? E quem está um pouco mais perto, digamos, do que seria o ideal, né? Não, nesse aspecto, sim. É isso mesmo. O Espírito Santo é perfeitamente confiável como tu o és. O próprio Deus confia em ti e, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. Ele sempre estará além do questionável, por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus. A sua vontade não é um desejo vão, e a tua identificação com a sua vontade não é opcional, já que ela é o que tu és. Compartilhar a sua vontade comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda separação está nesse erro. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Tudo te foi dado por decisão. Essa é a sua vontade e tu não podes desfazê-la. Essa última frase, tudo te foi dado por decisão de Deus, é uma coisa que eu me pergunto muito, porque se a gente tem a escolha entre o ego e o Espírito Santo, e tipo, eu quero chegar, a minha dúvida é até o que é ruim, entre aspas, foi uma escolha de Deus para nós ou foi uma decisão nossa errada? Você colocou muito bem o que é ruim entre aspas, o que é bom entre aspas, né? Será que Deus quis isso? Foi a minha escolha pelo ego? Não, aí é a escolha do ego. Por isso que ele coloca ali que se você escolher pelo Espírito, é tudo de bom. Mas o que a gente escolhe pelo ego é só confusão. Por isso que a gente tem que aprender a confiar no Espírito. É porque tudo que a gente escolhe pelo ego dá confusão. Sim, pois é. E o resultado lógico da escolha pelo ego é a confusão, é o conflito, é o sofrimento. É a coisa ruim. Não tenha dúvida. Você sabe que se você bater a cabeça na parede, o resultado lógico é que a cabeça vai doer. Tá? Então, não é Deus que quis. Isso é você que fez. Porque Deus não vai bater a cabeça na parede. Não vai pedir que tu bata a cabeça na parede. De Deus nunca veio nada de ruim. Mas nós temos uma tendência a querer as coisas pelo ego. O ego, a gente pega as pessoas pelo ego. Então, a gente se deixa levar pelo ego, porque a gente tem uma ilusão de que isso nos dá poder. Porque daí eu posso, eu escolho, eu faço, eu decido. E isso tudo, o resultado lógico é o erro. Nós trabalhamos na outra semana com o resultado lógico. É o erro. A única maneira de sair do erro é você não decidir nada. Aí você está na felicidade. Então, eu vou usar as palavras de Jesus e dizer, tem que ser criança outra vez. A criança decide alguma coisa? Não. Os pais decidem por ela, a seu favor. Então, ela não precisa decidir. Porque quando a gente começa a tomar nossas decisões próprias, a gente toma fundamentado
nas coisas desse mundo, no que nós sabemos desse mundo. E esse mundo em si já é o erro, porque começou com a separação. Aqui ele diz, é só confusão. Então é você escolher o erro. Quando você escolhe o espírito, vai dar certo. Mas por que eu não escolho o espírito? Porque eu não confio. Porque, como eu peguei o exemplo ali, busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Porque a gente não confia. A gente tem medo de seguir esse guia. Então a gente tenta fazer as coisas por nós mesmos para nos garantirmos. Mas tem alguma coisa que possa garantir que o teu projeto vai dar certo nesse mundo? Não tem. Não tem. Então, quantas pessoas fazem projetos e projetos e projetos e projetos e fazem cálculos e fazem isso e fazem não sei o que, e fazem planejamento e depois a coisa não dá certo. Eu já trabalhei com planejamento e administração. A gente ficava lá, às vezes, 3 meses planejando uma nova empresa. Ficava um grupo, vamos dizer assim, um grupo de elite lá. De todas as especialidades, nós fazíamos planilhas, nós fazíamos aqueles gráficos, planilhas e não sei o que, e cálculos matemáticos, e vai ser assim, e daí nós vamos investir tanto aqui, quando chegar nesse ponto, investe ali, daí põe ali, daí constrói lá e faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Era um planejamento assim, tinha que ter tudo detalhado para os próximos 10 anos. E aí então se apresentava, fazia lá a reunião da diretoria para apresentar o projeto, aí chamava os acionistas, aí fazia tudo aquilo. Era meses e meses de trabalho. Eu nunca mais ouvi falar dessas empresas que a gente planejou. Não saíram muito do papel. Então é assim, a gente passa a vida fazendo projetos. Bom, agora vou comprar a casa na praia, depois vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, agora vou fazer não sei o quê. Nós vamos planejando, isso são todas as decisões nossas. Nós temos tudo planeado. Aí quando eu fizer tantos anos, aí eu vou começar a usufruir. Quantas pessoas eu vi dizer que depois vão usufruir? E aí quando vai usufruir não tem mais condições físicas para fazer isso. Tudo não serviu para nada. Tudo não serviu para nada. Então é muita decisão nossa. Então por isso que ele diz, busca primeiro o Espírito. Porque você pode resolver todas as coisas do mundo. Mas se tu não resolver o Espírito, tu não resolveu nada. E se tu resolver essa questão do Espírito, o demais estará tudo resolvido. A nossa meditação. Eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Isso cita a nossa meditação. Mas nós ainda ficamos nos preocupando com as coisas. Nós queremos decidir, nós queremos ter tudo planificado. Aí eu faço isso, aí eu digo aquilo, aí eu faço aquele outro. Então, se dá uma coisa errada, com certeza não vem de Deus. Se tem uma coisa ruim, isso não é de Deus.
Se tem, é muito fácil de olhar para identificar o que é do espírito e o que é do ego. Se tem medo, se tem perigo, se tem risco, é do ego, a tua decisão. Quando é do espírito, não tem. Não tem medo. Então a gente tem que repensar, peraí, eu estou pensando com o espírito ou estou pensando com o ego? Porque nós temos esses dois, vou chamar de aplicativos, que nós podemos usar. O espírito ou o ego, para nos guiarmos. Quando eu uso o ego, esse vai incorrer em erro. É o resultado lógico. Não tem jeito de dar certo. O resultado lógico é o erro. Quando uso o espírito, o resultado lógico é o acerto, a paz, a tranquilidade, a alegria. Esse é o resultado de usar o espírito como guia, o resultado lógico. E quando eu uso o ego, o resultado lógico é o sofrimento. Vai acontecer coisa ruim. Não é uma praga, não é para dar medo. É apenas o resultado lógico. Não vai dar outra coisa. Vai dar nisso. Você já sabe o que vai dar. O pai olha para uma criança pequena e vê que a criança pequena está fazendo uma coisa que o pai já sabe o resultado. Daqui um pouco ele vai vir chorando porque se machucou com aquilo ali. Não tem como dar diferente. O pai, a mãe já sabe. Isso ali não vai dar certo. Já sabe o resultado lógico porque já experimentou aquilo. Mas a criança, tu disser, para com isso que não vai dar certo. A criança não quer parar. Ela quer ir. Por quê? Porque ela está começando a querer fazer as coisas como ela quer. Deixa eu fazer do meu jeito. E pensa que isso é liberdade. Porque nós pensamos que isso era liberdade. E todos passam por esse processo. Quando eu era adolescente, eu queria fazer do meu jeito, porque eu queria ser livre. Eu queria me libertar dos meus pais, eu queria ser livre, eu queria fazer do meu jeito. Ah, tudo deu errado. Tudo deu errado. Como era bom eu ficar brincando lá fora e chegar em casa, o almoço está na mesa, a roupa está lavada, a cama estava arrumada. Ninguém me perguntava, e daí, como é que é? Vai pagar alguma conta? Vai ajudar? Nada, ninguém me perguntou, nunca ninguém me perguntou nada quando era criança, se eu ia pagar as contas da casa, se eu ia ajudar com algum dinheiro. Não. Eu não precisava decidir nada, estava tudo lá. E como isso era bom. Mas aí eu quis sair. Eu quis ganhar o meu dinheiro para fazer do meu jeito. Um dia eu estava conversando com um banqueiro e ele disse que ele não conseguia parar de trabalhar porque ele tinha tantas coisas, tantos compromissos que ele não conseguia, ele não podia parar. Se ele parasse, ele não ia dar conta de pagar todos os compromissos que ele tinha. De família, de filhos, de não sei o que, de casa aqui, de não sei o que lá, de não sei o que, não sei aonde, de viagem, de tudo que ele tinha, não conseguia. E aí ele disse para mim assim, e sabe, Jorge, eu só comecei a trabalhar porque eu queria ter uma casinha e um prato de comida. É tudo que eu queria. Estou numa confusão que não consigo me desvencilhar dela. Provavelmente eu vou morrer trabalhando porque não consigo parar.
E tudo que eu queria era um prato de comida. Então vocês vejam que as escolhas do ego, elas vão nos levando, vão nos levando, vão nos levando, vão nos levando, vão nos levando para um caminho que não termina nunca. E a gente não consegue parar. Ele escraviza a gente. Não liberta. A liberdade eu tinha lá, quando não precisava me preocupar com nada. Eu podia ficar o dia inteiro brincando, eu chegava em casa, a casa estava limpa, roupa lavada, passada, dobrada, cama arrumada, o almoço pronto. Isso era liberdade. Eu achava que isso era aprisionamento, porque eu tinha que seguir as regras. Tinha que almoçar, na hora do almoço eu tinha que estar lá. Isso era muito difícil. Então eu queria ser livre. Um dia eu vi na televisão aí uma reportagem das pessoas que conseguiram sucesso. Aí entrevistaram uma moça em São Paulo. Aí ela mostrou a kitnet que ela morava, coisinha bem pequenininha, né? Sucesso, eu me libertei dos pais, estou morando sozinha, estou trabalhando, eu alcancei sucesso. Coitado, eu sou um monte de conta para pagar. Agora não vai ter mais sossego. Não vai ter mais sossego. Não que não deva sair da casa dos pais. Outro dia eu vi uma outra notícia que acho que foi na Inglaterra, que os pais tiveram que entrar na justiça para o filho de 30 e poucos anos sair de casa, porque não queria sair. Tiveram que entrar na justiça porque eu disse que eu não saio, aqui é minha casa, não vou sair. Aí, o juiz mandou ele sair e arrumar a sua vida. Vai se virar, vai viver sozinho, vai. Mas é assim. E agora, o que é a liberdade? O que é seguir o Espírito? A gente tem que ver o resultado lógico das coisas. Você vê o que você vai fazer, pensa e pensa no resultado daquilo. Aí é fácil de saber. A gente consegue ver isso. Por analogia, a gente consegue saber. E aí a gente consegue alcançar, antecipar o resultado, é muito fácil. Daí a gente sabe se é pelo espírito ou se é pelo ego. E tudo que acontece de ruim é porque nós usamos o ego. Foi escolha minha. Você pode decidir entre o espírito e o ego. Tanto se decidir pelo espírito você vai ter um resultado, quanto se você decidir pelo ego. O resultado do ego é o erro, a confusão, o sofrimento, e o resultado do espírito é a alegria, a paz. Deus nunca vai te dar uma aprovação. Nunca. E as dificuldades que a gente tem são porque de outra forma eu não consigo aprender. Por isso. Porque isto não precisa ser assim, não precisa sofrimento, nós já passamos por esse estudo. Que Jesus já fez tudo, não precisa mais ninguém sofrer. Ele já sofreu pela gente, lá o que tinha, aquele sacrifício, sofrimento, da crucificação, ele já fez, ninguém mais precisa se crucificar. Estamos libertos. Esse trabalho ele já fez por nós. Agora, nós às vezes escolhemos o sofrimento para aprender, porque não conseguimos aprender do outro jeito. Mas isso é uma escolha nossa. O Blas diz,
La letra adentra com sangre. Quer dizer, o aprendizado, às vezes a pessoa tem que sofrer para aprender. É uma escolha. Quando não quer aprender de outro jeito. Quando eu não conseguia aprender uma lição, eu apanhava, levava puxão de orelha, até aprender. Mas não precisava ser assim, eu podia fazer a coisa certa, sem passar pelo sofrimento. Mas essa não era a minha escolha. Então, sempre que tem algum sofrimento, ainda assim é para o nosso aprendizado. Mas não que tenhamos que sofrer para aprender. Isso não precisa. 7. Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões, que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo. Foi realizado para ti através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. A sua vontade vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria, e te conduzirá para fora da confusão que tens feito. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem de ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. Aqui ele diz que nem pelo ego a gente consegue abandonar, a gente não escolhe, na verdade, nem escolher, não ouvir o ego a gente não escolhe, a gente precisa do Espírito Santo para poder ouvir a voz, né? Orar e vigiar o tempo todo. Vamos imaginar que nós temos duas vozes na nossa mente. Uma é a voz do espírito e outra é a voz do ego. As duas vozes ficam falando. Isso já foi colocado de outras formas, como se num ouvido tem um anjinho, no outro ouvido tem um diabinho e coisa assim, né? Uma vez me contaram uma piadinha que o Papa foi dar a comunhão, né? E aí apareceu uma moça muito bonita para receber a comunhão, e aí uma voz dizia, Papa Francisco, Papa Francisco. E a outra voz dizia, Papa Francisco, Papa Francisco. Então, essas duas vozes, elas estão na nossa mente. E nós temos que decidir qual delas nós queremos seguir. Então você imagina que você tem uma voz e você decida seguir aquela voz. E essa voz é do ego. O ego, ele vai criar para você a ilusão de poder. E ele vai te escravizar enquanto tu acreditar que você possa ter poder. Você vai ficar dependente dessa voz. Então essa voz vai te mostrar, vai criar ilusões para ti. Já faz um bom tempo, lembrei agora de uma situação que a livraria ainda não era aqui nesse endereço, era lá na Rua Deodoro, no 6º andar ali do edifício. E tinha um rapaz que ia muito lá. E ele dizia que ele ouvia uma voz que dizia as coisas para ele. E ele ia lá e ficava bastante lá, e quando chegava uma pessoa, ele assediava a pessoa. Dizendo, olha, estou vendo aqui na tua aura,
que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a maioria das pessoas gostava daquilo. Você está vendo em mim? Né? Mas eu não gostava. Porque eu via que aquilo era uma ilusão que se criava para a pessoa e muitas vezes danosa, porque envolvia a pessoa com uma coisa que não tinha cabimento. Mas se o cara diz que é poderoso e que está vendo, né? E de certa forma todos nós queremos saber alguma coisa a respeito de nós mesmos. Poxa, se a pessoa puder dizer alguma coisa a respeito de mim, como vai ser meu futuro, o que vai acontecer comigo, todo mundo tem essa curiosidade. Essa curiosidade, curioso é o ego. Tinha um ditado de curioso, morreu um gato, não sei se era assim, ou coisa desse tipo, assim, não me lembro. Mas enfim, nós temos, o nosso ego tem essa curiosidade. E ao mesmo tempo, então esse rapaz, eu dizia, você pega as pessoas pelo ego, porque as pessoas têm curiosidade, isso não é a coisa que tem que se fazer. E eu dizia para ele, não faça isso. Mas ele se sentia muito, muito empoderado quando ele fazia. Aí eu me lembro que um dia entrou uma moça lá, e ela estava olhando os livros, na prateleira dos livros. E o rapaz se aproximou e disse, com licença, é que eu estou vendo aqui na tua aura que tu está tendo conflitos no teu casamento. A moça se virou, mas deu-lhe um tapa na cara dele. Mas tão bem dado, que o meu ego Bateu o pau. aplaudiu. Aí ele ficou espantado. E ela disse, quem te deu autorização para invadir a minha privacidade? Ele nunca mais fez isso. Ele voltou lá, mas ele voltava quieto. Nunca mais falou nada para ninguém. Agora vocês vejam, isso dava para ele uma ilusão de muito poder. Ele não fazia isso por dinheiro, ele não fazia por nada. Mas ele se sentia muito poderoso. Porque as pessoas davam para ele essa ilusão de poder. Isso não era nada. Isso não era nada, era uma ilusão. Então, era um iludido, iludindo outro iludido. Todos trabalhando, todos querendo, transitando na mesma ilusão. Então, isto é o ego. Isso é o nosso ego. Isso é essa ilusão que nós vivemos. O espírito não diz nada. Não fala de futuro, não fica vendo coisa. Porque não tem. Você já tem tudo. Se você compartilhar a vontade de Deus, é só alegria, só paz, só felicidade. Por que a gente segue a voz do ego? Porque a gente está confuso. Por que alguém acredita na voz do ego? Porque está confuso. Se nós não estivéssemos confusos, não, a respeito de nós mesmos, a gente não ia atrás disso. Não ia. Então, por isso que é fácil a gente cair nessas tentações. Então, o que a gente faz?
Vigiai e orai é outro aspecto. Porque a nossa mente também, como tem lá, está lá plantado o ego também, ele vai também puxar para a gente sair do espírito. Então, para qualquer coisa, se você não tiver com a mente no espírito, ou está num, está no outro, não tem meio termo. Não tá no vazio. Não tem outro lugar para estar. Ou está no espírito ou está no ego. No ego, a tua mente vai estar confusa. E aí você não sabe quem é você. Você não sabe o que está fazendo. Aí você quer que alguém te diga. Aí você não sabe nem o que fazer. Então, você está esperando que alguém diga para você, porque você está confuso, está perdido, não sabe o que fazer. Por isso que ele diz, não há confusão na mente de Deus. E nem na mente do seu filho, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso lembra-te de quem tu és. Conhece-te a ti mesmo. E a confusão acaba. Então a única coisa que a gente tem que fazer é se lembrar de quem nós somos. E se nós escolhermos o Espírito, nós vamos lembrar, porque nós somos isso. Mas isso a gente ainda não consegue muito, a gente consegue muito pouco, por quê? Porque a gente se alterna entre o ego e o espírito muito pouco, porque a gente investe muito pouco no espírito. Por isso que a gente tem que dar mais tempo, devotar mais tempo das nossas 24 horas por dia para a gente fortalecer o espírito na nossa, a presença do espírito na nossa mente. Então não seria uma questão de escolha. O correto não seria ter que escolher entre o espírito e o ego. O correto seria viver só no espírito. Esse é o correto. Esse é o correto. Essa é a decisão que tens que tomar. Viver só no espírito. No mundo, Sim, com as coisas do mundo, sim. Mas se a gente tivesse escolhendo só o espírito, a gente nem ia estar no mundo. E Fazendo o quê? escolhe a mesma coisa que tu está fazendo. Vendendo janela lá, verduras. não não é que seja difícil. A mesma coisa que eu estou fazendo. Mesma coisa que cada um de nós está fazendo. Carregando água. Carregando água. Lembra a história da água? Mesma coisa. Só que aí tu vai fazer com alegria e contentamento. Porque o Espírito é o Espírito da alegria. Viver no Espírito é viver na alegria. Porque a mente que está no Espírito, ou está no ego? Se está no ego é só confusão. Se está no Espírito é só alegria. E como é estar no mundo vivendo só no Espírito? Furou o pneu do carro. O que tu faz se tu está no ego? Xinga. Sofre, escolhe sofrer. É uma confusão, faz uma confusão danada. Aí vai pegar o step para trocar. O step também está furado, furou e tu esqueceu. E se você está no Espírito, se tira de letra, numa boa, muito feliz. Alegre, cantando. Parece alguém para trocar. Aparece. Vai aparecer alguém, vai trocar. Deixa que eu troco para você, eu te ajudo. Uma vez eu vi uma
uma historinha também que era assim, o cara tava, assim, calor de 40 graus, mais ou menos, furou o pneu do carro. Aí ele disse para a namorada dele, fica aqui do lado que eu vou ali e já volto. Mas está muito quente, não fica aí, não te preocupe que vai aparecer alguém para trocar o pneu. Aí o cara atravessou a rua. O cara atravessou a rua, tinha um barzinho do outro lado, sentou lá, tomou um chopp, foi tempo de ele tomar um chopp e voltar, alguém já tinha trocado o pneu para a moça. Pelo espírito. Mas esse ainda não foi o espírito, esse foi o esperto. Mas é assim, né? Agora tem que ver se o rapaz que trocou o pneu conseguiu se manter no espírito da alegria quando ele viu chegar um namorado. Que estava tomando chopp enquanto ele suava para trocar o pneu. Mas enfim, todos os conflitos do mundo vão estar igual, eles não vão ficar diferentes. Você é que não vai se deixar abalar pelos conflitos do mundo. E isso é decidido pelo Espírito. Então a gente começa a pensar assim, você começa a treinar a mente, esse é um curso de treinamento da mente, está lá na primeira folha do livro, esse é o curso de milagres, é o curso de treinamento, né? Treinar a mente. Então está lá. Agora nós sabemos disso, agora nós temos que treinar isso. Então como é que treina? Quebrou o carro. Bom, aí você diz, eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso ficar nervoso, brabo, irritado, desesperado, ou posso escolher pelo Espírito. Se eu escolher pelo Espírito, o que vai ser diferente no quebrou o carro? Você vai para a solução, tem que arrumar o carro, você vai contente e feliz. Tá? E se você escolher pelo ego, você vai ter que arrumar o carro, só que você não vai contente e feliz. Então é na mente, é a mente que está, não é o corpo. O corpo é neutro, o corpo não é nada. É a tua mente que vai estar ou no espírito ou no ego. O ego é a confusão. O espírito é a alegria. Então é ali que é o ponto de tomar a decisão. Então a cada momento você pode tomar a decisão. Vai ser assim, quando acontecer uma coisa, vamos chamar uma coisa ruim, o ego ele vai pular na tua frente e vai dizer, deixa comigo, que eu resolvo. Esse deixa comigo é tu junto com ele, né? Porque ele vai pular na tua frente e você vai ir com ele. O Espírito fala suave. Então, está lá a voz. A diferença é as atitudes, é o que você vai fazer, de que jeito, como vai estar a tua mente. Você vai resolver alegremente, ou seja, com a mente alegre, ou no sofrimento. O resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Então a pessoa que decide estar no espírito sempre, ela vai resolver tudo alegremente. Tudo alegremente. Não importa o que aconteça. Furou, o cara veio colocar o suporte na parede e furou o cano. Vamos consertar, né? O que a gente faz para consertar? Mas, Jorge, escolher pelo Espírito também faz com que essas coisas ruins, entre aspas, parem. Não.
Não vou escolher. Não. Faz parte. Aí é que tá, você vai continuar no mundo. Mas o mundo mais legal, não? É porque você não vai ver furacão como uma coisa terrível. Aham. É. Mas não é que não vai furar, não é que não vai acontecer, vai. É o resultado lógico de um cara com uma furadeira na mão tentando instalar qualquer coisa na parede do teu banheiro. Sem a planta hidráulica, Vai não acontecer. Vai acontecer, Até com a planta. tá? Vai acontecer. É. Tá? Tá? Só que você não vai sofrer. Tá? Então o mundo continua igual. Por isso que é assim, você vai estar no mundo, mas não vai pertencer ao mundo. O que é pertencer ao mundo? Você não vai estar dominada pelo mundo. Porque dominada a pessoa está dominada pelos sofrimentos do mundo. E tudo é confusão e tudo é sofrimento. E tudo é confusão e tudo é sofrimento. O tempo todo. Mas aí você vai aprender a resolver tudo no espírito, tudo com alegria. Você pensa assim, como Deus faria numa situação dessas? é como se fosse, Jorge, um condicionamento até você aprender. É? Porque para aprender eu vou ter que me condicionar, porque minha mente está acostumada a agir de uma maneira. O ego sempre em primeiro lugar. Uhum. Para eu conseguir fazer de outra forma, primeiro tem o condicionamento. Sim, então você faz yoga, faz todo o Aí trabalho. queria chegar, meditação. Para você estar preparada. Reiki. É, claro. Faz isso, faz reiki, faz yoga, para você ir se preparando, para manter aquela tranquilidade. Conta até 10, como eu aprendi quando era criança. Conta até 10. Conta até 10. Mas o quanto ajuda, né? Contar até 10. É, muitas Aham. vezes ajuda. Quanto ajuda. Quando Não eu se estudo conta até 10, precipita. Né? Aí tu não diz o primeiro palavrão, aí tu dá risada. Mas isso parece mais fácil da gente identificar quando em situações materiais, né? Cotidianas. Acho que o mais difícil de identificar e mudar é justamente a percepção ali da coisa que não é... É tipo, a gente acha que o outro fez contra a gente, enquanto que na verdade ele não fez contra a gente. Eu escolhi pensar que ele fez contra mim, né? Aí é mais difícil, eu acho, de identificar do que um pneu furado, né? Porque São coisas mais do mundo, né? é que não são coisas materiais mostrando pra ti alguma coisa. É são- alguém, né? É um relacionamento. É uma coisa, né? Tipo, um cano furado, é uma coisa bem objetiva, bem material. É né? relacionamento. Agora Relacionamento. é mais difícil No identificar. trabalho, na família. Não que não, né? É, uma agressão. Como Deus faria numa situação dessas? E às vezes não é agressão, né? Já a gente reputa como agressão, né? A gente se sente acredita. O outro É, não mas quis te agredir. A gente não vai deixar de ver a agressão. Né? Sabe? A gente não vai deixar de ver a agressão. Só o que você vai fazer num caso desse? Então você levou um tapa na cara, o que você vai fazer, pessoa? Pá! É uma agressão. Como é que você escolhe? Pelo ego você vai Jura? vai gritar, vai revidar, vai fazer um escândalo, vai fazer uma gritaria, uma confusão. Né? E pelo espírito, Tu viu, né? A gente tá rindo, Jorge, a diferença do canceriano pro libriano. O que você vai fazer quando alguém te agrediu? Tu vou chorar, eu vou dar de volta. E eu já na hora, e a Laura, eu vou chorar. Eu vou chorar. Ah, pois é. Aí é que tá, não levei ainda para saber. nem de luvas, Hã? nem aquele Nem tapa de de luva, não luvas, levei. assim, como a gente chama, que não bateu fisicamente, que eles levou um tapa de luvas. Lua de pelica.
Aham. Bom, o que diz os ensinamentos? O que a gente tem que De fazer? outra face, né? Isso. E a outra face não é dar o tapa, né? É compreender e dar amor e compreensão, eu acho. Se a pessoa te agrediu porque estava com raiva, outra face da raiva é o amor. Então, se você o está amor. no espírito, é assim que você vai fazer. Mesmo levando um tapa. Eu li um tempo atrás que dizia sobre essa parte que Cristo não deu outra face, né? E até dizia que ele não foi inteligente, ele não foi... É que ele não quis entrar naquela energia. Achou muito difícil, entendeu? Muito interessante o ponto de vista assim, da pessoa, né? Dizendo que, falando de energia, né? Eu entendi. Todo mundo diz que ele foi muito caridoso, muito inteligente. Nada, que nada. Ele só não quis perder tempo. Entrou naquela energia, pra quê? Então ele e agora mostra que sim, né? Que sim, Não quis entrar na energia do ego. É. Foi uma questão de caridade. Quando a gente estudou lá, qual parte que foi lá do sacrifício? Lições de amor. Capítulo 6, as lições de amor. É. Que Jesus foi agredido, Na crucificação, né? rasgado, Surrado, capítulo colado de 6. espinhos, Eu que percebi. empurrado. Né? Então, como ele reagiu? Sempre com amor. E ele foi crucificado. O que ele fez? Xingou? Gritou? Não. Manteve-se no amor. Né? Então são as lições de amor. Né? Ele disse, bom, agora você pensa assim, a pessoa me deu um tapa. Né? Foi mais do que crucificar ou foi menos? Mesma coisa. Muito menos. Muito Mas, menos. do ponto de vista Né? do Imagina espírito, pregar você mas do numa ponto de cruz vista do espírito. e um tapa. Sim, nesse aspecto Sim, concordo sim. contigo. Né? Mas Sim, assim, imagino. para o físico, Sim. né? Isso não é nada, um tapinha de nada. Né? Então não é nada. Então, mantenha-se no amor. Ele diz, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Ele diz, escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Quer dizer, segundo o julgamento do ego, ele foi percebido assim, mas não segundo o julgamento de Deus. Então, a outra face é aquela que você já tem, porque você já escolheu o espírito. Então, é manter o amor. Manter-se no amor. Na alegria, na paz. É difícil. O ego vai puxar você até você se desestabilizar. Ele vai, porque ele está ali. Eu lembro que uma vez eu fui na feira e estava lá escolhendo uma fruta e na banca da feira eu estiquei o pé para um lado para pegar uma fruta que estava ali e pisei no sapato de uma pessoa. Que casualmente estava com o sapato branco, foi logo depois da chuva. Aí a pessoa ficou, pisou no meu sapato, sujou meu sapato, se desculpe, não foi minha intenção. Mas a pessoa cada vez estava gritando mais alto, estava um escândalo na feira já. Já estava assim, todo mundo já estava olhando. E eu ali, disse, não, você me perdoa,
Não foi minha intenção, é que eu estava aqui na banca olhando para a fruta e fiz assim. Não percebi, pisei no teu sapato, me desculpa. Não foi intencional, não tinha jeito. A pessoa cada vez xingava mais. Aí eu tentando manter-me no amor, né? Chegou uma hora, todo mundo já estava olhando, eu peguei e comecei a esfregar meu pé no chão, assim, mas é meu dia de azar, eu tenho pisado em cada coisa. Acabou, o cara ficou quieto e foi embora, todo mundo começou a rir. Agora, não foi uma lição de amor, foi uma lição do ego. Foi quando o amor acabou que eu fiz isso. Teu ego gritou mais alto que o dele. Nessa hora foi. O ego é muito engenhoso. O ego é muito engenhoso. E é assim, quando você vai trabalhando mais um pouquinho, pegando um pouco mais de luz, você vai ficando, a inteligência vai aumentando, porque para a inteligência funcionar, tu precisa de energia. Tá? Então tu tem mais energia, tu tem mais luz, tu fica mais inteligente. Aí depende de onde tu vai usar. Se tu cair de usar no ego, você vai abafar, né? Vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso. Né? Esses dias eu estava cantando lá em casa de manhã. Né? Levantei, estava cantando lá em alto som. Né? Aí disse para a Raquel, sabe, Raquel, o Gilberto Gil, o Frank Sinatra, o Roberto Carlos, esses caras tiveram muita sorte. A Raquel disse para mim, por quê? Eles foram ser cantores? Não, é porque eu não fui. Senão não sobraram para eles. Então vê que a engenhosidade do ego é um espetáculo para o mundo. Né? É um espetáculo para o mundo, mas não é uma lição de amor. Né? Decididamente. Né? Então é assim. Quando você está no espírito, as pessoas dizem que a gente fica espirituoso. Mas não é espiritual. Né? Porque aí o ego está espirituoso. Isso é o ego, né? Que se acredita espirituoso. Mas não é espiritual. Então, a gente vai ter que aprender. Tomar a decisão antes. E ter força para manter. Se a gente treinar, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Mesmo diante das dificuldades, a gente não vai se abalar, a gente não vai sofrer. Então não importa o que aconteça, nós não vamos sofrer com isso. Nós não vamos passar mal com isso. Nós não vamos ter dificuldade com isso. Mas para isso a gente tem que fortalecer a mente e o espírito. E treinar para fazer isso. Então não é difícil. Você acha mais difícil quando você está aquele dia que você está tudo em paz ou quando está no meio de uma confusão? É mais difícil ou mais fácil? E, no entanto, a gente escolhe a confusão. E, no entanto, a gente escolhe a confusão. É sempre assim, o ego é a confusão. Então, por isso que a gente tem que treinar. Para se manter no espírito. A decisão é essa. Aí o mundo vira um paraíso. Aí o mundo fica uma beleza. Porque você vai, a gente já sabe que tudo que é pó volta ao pó. Quebrou meu vaso bonito que eu comprei lá, um vaso chinês. Quebrou, eu já sabia que ele ia voltar ao pó, mas você não vai se alterar com isso? Não. Adianta
eu me alterar? Não. Não adianta nada. Então não se altera. Continua no amor, na paz, na alegria. Essa é a ideia, porque tu sabe que as coisas do mundo vão passar por isso. Então, por mais que você cuide de todas as coisas do mundo, tudo vai voltar ao pó. Isso você pode saber, já sabe. Então não tem porquê a gente sair da paz, do amor e da alegria quando alguma coisa volta à sua origem. Esse é o resultado lógico de todas as coisas do mundo. Mas a gente sai muito facilmente. O que a gente foi acostumado também a aprender, que também é um obstáculo para a gente tomar essa decisão, é que é assim, mas daí para eu ficar nesse estado, é um estado de sanidade, né? Ou de santidade. Aí as pessoas apontam para a cruz. Ó, para ficar santo, tu vai ter que sofrer muito. Não viu Jesus, o quanto ele sofreu? E apontam aqueles santos mártires, né? Mas Jesus não sofreu. E aqueles santos mártires, eles também não sofreram, não importa o que aconteça. Eu ouvi uma história uma vez de um santo lá daquelas missões jesuíticas lá, que lá se contavam essas histórias. Então eu ouvi uma história uma vez porque eles escravizaram os índios, né? E obrigaram os índios a trabalhar, porque era assim que se fazia. Eles iam lá e não sei se obrigavam, escravizavam. Sei que os índios não queriam trabalhar. De um jeito ou do outro eles botavam os índios para trabalhar para eles. E não era o que os índios queriam. Pelo menos se sabe que a maioria não. Né? Então tinha lá umas revoltas. E aí aconteceu lá uma revolta dos índios e pegaram o jesuíta daquele, que depois foi considerado um mártir, né? E fizeram uma fogueirinha, amarraram ele e botaram ele para queimar em cima da fogueirinha. Né? Aí o que se conta é que deixaram ele lá queimando na fogueira, daí um pouco ele chamou os índios, pode virar do outro lado, porque desse lado já está assado. Ele não está sofrendo. Então. Ele não está sofrendo. E aí a gente acha, mas como? Então a gente tem que sofrer? Não importa o que aconteça, você não precisa sofrer. Você sabe que o teu sistema físico, ele é tão interessante que se você quebrar uma perna, você não sente dor nenhuma. Que o teu organismo produz e libera anestésico naturalmente. Você fica anestesiado. Você vai começar a sentir a dor, a gente diz depois que esfriar. Tá? Mas aí até lá você já conseguiu socorro. Né? Mas no momento que acontece, não sente. E se você vê lá na Índia, a gente vê muitos exemplos assim, que as pessoas fazem exemplos de superação. Eles mostram que você pode superar os sentidos que te mostram da dor. Então a gente vê as pessoas fazerem coisas assim, isso não há quem aguente. Então eles ficam, tem o faquir que deita na cama de pregos, né? O pessoal mostra que não... São demonstrações de que você é a mente que aceita a dor e o sofrimento. Porque você acredita que aquilo é um sofrimento, então se acontecer aquilo contigo, você vai sofrer porque está no teu sistema de crença, que isso causa sofrimento. Mas se você machuca o pé,
vai ter uma dor. Se você mexer com o pé vai doer, mas se você ficar com ele quietinho, não. Agora, sofrer não é no corpo, é na mente. Isso é uma escolha tua, sofrer. Então não importa o que aconteça, você pode continuar na perfeita paz, na perfeita alegria, na perfeita harmonia. Não precisa sair do estado amoroso. Pode persistir, pode continuar. Isso é uma decisão, isso é decisão pelo Espírito, porque o Espírito é isso, é alegria, paz, amor, harmonia, tranquilidade, felicidade. Não importa o que esteja acontecendo. O mundo vai continuar, não vai ficar pior, sabe? Ah, mas daí vai acontecer que vai furar mais vezes o cano lá em casa. Não. Mas daí vai vir as provações, não vem. Não tem provação, isso não existe. Existe a coisa que é natural. O pneu do carro fura, o carro enferruja, o motor estraga, o cano fura. Tudo isso vai continuar acontecendo. A roupa rasga, as coisas estragam, as pessoas são agressivas, porque você sabe que estão insanas. Quem não está nesse estado do espírito, ela vive na confusão e sai espalhando confusão e insanidade. Então você sabe que é assim mesmo. Não tem. Você vê as coisas como elas são. E isso não pode causar sofrimento. Porque você vê como elas são. O sofrimento é quando você vê uma coisa e quer que ela seja diferente. Aí você sofre. Quando você vê que o cano, a parede é assim mesmo, passa cano lá dentro e o cara vai lá para botar uma coisa e fura o cano, isso não pode dar sofrimento. Porque é assim que as coisas no mundo são. Não vai acontecer mais nem menos. Vai ser como é. Você que não vai ser mais preso às coisas do mundo. Então não importa qual o conflito, você vai permanecer na alegria. Na paz, na harmonia, na felicidade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Mas também eu vou dar uma regrinha que vai facilitar bastante a vida de vocês. Furou o cano. O cara foi lá instalar a coisa e furou o cano. Dá licença só um pouquinho. Aí você vai lá no quarto, reza essa meditação e volta.